tema da mensagem de hoje, irmãos, é a armadura de Deus. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Amém, irmãos? Quando a gente fala de armadura, os irmãos já lembram do quê? Efésios capítulo 6, versículo 10. É ou não é? É ou não é, irmãos? Sabe por quê? Porque nós acostumamos, desde os primórdios lá do catolicismo, abrir a Bíblia e deixar em casa, assim, aberta, assim, Salmo 91 ou Efésios capítulo 6, versículo 10. É ou não é, irmãos? Está lá. Então, para proteger a casa, para livrar das coisas, né? É como se diz, um amuleto, né? Está ali a Bíblia aberta, vai proteger, né? Então nós vamos ver isso hoje também, acerca dessas coisas, né? O que o Senhor nos fala. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades. A posição em que estamos em Cristo é um lugar de autoridade, preste bem atenção. A posição que nós estamos em Cristo nas regiões celestes é um lugar de autoridade, de honra e triunfo. Observe, irmãos, não precisamos viver no fracasso, na derrota, debaixo de acusação dia e noite mais. Não precisamos. Todas essas coisas estão colocadas debaixo das plantas dos nossos pés. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, irmãos. Agora abra comigo lá, Efésios capítulo 1, verso 20. Efésios capítulo 1, verso 20. Quero orar com você, antes de ministrar a palavra. Pai, Deus de amor, teus filhos, eu peço, Espírito Santo, que o poder da tua graça, que caia por terra, Senhor meu Deus, toda cegueira espiritual, que a tua igreja receba, Senhor papai, essa palavra como rema, que entre nos corações dos teus filhos, que a graça e o poder de Deus, papai, venha atuar, esse favor, Senhor papai, imerecido sobre a tua igreja, Pai, que ela receba com amor e com gratidão e com fé, esta palavra ministrada nessa noite. Nada de mim, Senhor papai, mas tudo do Senhor. Ó Deus, usa-me, Deus papai, na dispensação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 1, verso 20, diz assim: o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, 21, acima de todo principado, poder, potestades, domínios e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus. Quem sujeitou? Cristo, diga Cristo. Cristo sujeitou todas as coisas. Não está errado. É só um pouco das coisas. É assim que está escrito? É assim, irmãos? É todas? Todas as coisas a seus pés. Sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Amém, irmãos? Todas as coisas estão colocadas debaixo dos nossos pés, sim ou não? Nós somos igreja de Cristo. O inimigo, Satanás, já foi derrotado na cruz, sim ou não? Quantos que Jesus derrotou na cruz, sim ou não? Quantos? Todos. E eles estão colocados debaixo das plantas dos nossos pés, a palavra diz. E nós estamos agora assentados com Cristo nas regiões. Mas aonde está dizendo isso, pastor? Vai lá, Efésios capítulo 2, versículo 6. Projeta aí. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Observe, os demônios estão debaixo das plantas dos nossos pés. E olha só, a autoridade que nós temos no nome dEle. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem alguém aí, irmãos?
Nós estamos assentados com Ele lá, sim ou não? É por isso que nós temos esse poder no nome do Senhor Jesus. Que quando você diz no nome do Senhor Jesus, todo o céu, no céu, na terra, debaixo da terra, dobra o joelho. Quem entendeu agora? Quem é que governa a sua vida? Diga assim, Jesus. Quem governa a sua vida é Jesus. Você tem autoridade no nome dEle. Você é revestido de Cristo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é abençoado por Ele. Quantos creem que é abençoado aqui, irmãos? Você é amado de Deus. Você é justificado de Cristo na cruz. O velho homem já se foi. Agora é um novo homem. Eis que se fez nova. Todas as coisas velhas já se passaram. Agora você tem Cristo. Ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Morada de Deus. Pastor, mas não faz muita diferença. Será? Será que se você saber que Ele ressuscitou, que você ressuscitou juntamente com Ele nas regiões celestes, e hoje você está sentado à destra de Deus junto com o Pai, não faz diferença? Não faz diferença que você está com Ele hoje? Hoje nós estamos com Ele, estamos em Cristo. Cristo está em nós e Ele está em Deus. E nós estamos com Ele. Amém ou não amém? Nós estamos junto com Ele nas regiões celestes. Nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Isso tem que entrar como rema dentro de nós. Então, quando eu comecei falando que a igreja, não é? Que a igreja agora, nós precisamos entender que não há mais fracasso, nem derrota, e nem acusação mais sobre nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós estamos revestidos de Cristo, e nós estamos assentados nas regiões celestes junto ao Pai. E todos os demônios estão colocados debaixo das plantas dos nossos pés. Amém ou amém? É essa autoridade que você tem no nome dEle. Pastor, mas só tem autoridade se você crê. Se você não crê nisso, se você não acredita, você não tem essa autoridade. Essa autoridade, ela é dada pela fé. Somente pela fé você vai ter essa autoridade. Né? Só depende de nós mesmo a vitória sobre o inimigo. O segredo está o quê? Na visão que nós possuímos de nós mesmos como igreja. Qual que é a visão? Podemos ser uma igreja, diga assim, uma igreja, ó, qual que é a visão que nós podemos ter? A nossa derrota. Isso aqui é muito importante você pegar, para você entender, que eu vou ministrar agora. A visão, o segredo da sua derrota, do fracasso, está aqui, ó, da visão que você tem da sua vida. Da sua vida, como que ela está? Como que você deixa governar a sua vida? Você é aquele crente que coloca os Satanás, os demônios debaixo das plantas dos vossos pés, que se assenta nas regiões celestes com Cristo, ou você é aquele crente que deixa fazer o que quer, que fica militando, fazendo vencer, e estou na militância, eu estou vencendo, e cada dia uma luta. Ou você é aquele que crê no Senhor e descansa. Qual deles você é? São três, eu quero dizer aqui para os irmãos. O crente militante, o crente derrotado e o crente triunfante. E nós vamos falar desses três crentes. Três igrejas, três crentes que hoje nós podemos nos identificar com eles. Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Sua casa aqui, ó, não é casa lá não, onde você mora, é casa sua. Como está a sua casa? Quem governa a sua vida? E de que forma você está deixando o Espírito Santo governar? Quem está governando? Está governando pelo militante? Pelo crente militante? Está governando pelo crente derrotado? Ou você está governando pelo crente triunfante? Olha a diferença. A igreja militante é aquela que ainda não está assentada nos lugares celestiais em Cristo. Ela não está assentada, a igreja militante. Ela ainda está lutando para ganhar a vitória contra o inimigo. Está lutando todo dia. Essa é a igreja militante. Ele não crê
que está na posição, ele não crê que está na posição. E por isso ele luta para chegar lá. Então todo dia ele tenta ser santo. Todo dia ele tenta ficar mais santo. Eu vou deixar disso, eu vou deixar aquilo outro, porque está dando tudo errado por causa disso, porque eu não deixei isso ainda, porque não sei o que lá, por isso que as coisas não estão dando certo. Esse é o crente militante. Ele não tá, a base dele não está no amor, na fé. A base dele está no merecimento, na luta. Eu mereço. Ele tem que fazer alguma coisa para merecer. É o crente militante. Amém, irmãos? Este crente militante, ele se esforça muito para ter pouca vitória. Pastor, ele tem vitória? Tem algumas vitórias. Mas ele tem muito mais derrota. Muito mais derrota. 1 ou 2 vitórias, 3 vitórias, mais 20, 30 derrota. É muito difícil para esse crente militante. Por quê? Porque ele não sabe qual é a sua posição nas regiões celestes. Quem está entendendo? Ele não sabe qual é a sua posição junto a Deus. Quem entendeu, irmãos? Digam glória a Deus. Por que ele é assim, militante? Porque ele não sabe que está lá sentado a Deus. Ele não crê nisso, que ele está sentado com Cristo nas regiões celestes. E que Satanás e os demônios estão colocados debaixo das vossas plantas, dos vossos pés. Que o Senhor venceu na cruz, revestiu de Cristo. Nós estamos revestidos desse amor, dessa justiça de Cristo. Amém, irmãos? O segundo crente, a segunda igreja, é a igreja derrotada. A igreja derrotada é aquela completamente ignorante na sua posição de autoridade. Eu não sei. Ela é aquele crente que vai com os amigos. Ele confia na oração do fulano, do cicrano. Ele vem na igreja, mas ele não entende o que está falando. Aí ele, eu estou indo com o pessoal aí, entendeu? Ele é ignorante, ele não sabe, ele não procura estudar, ele não quer saber de estudar, ele não estuda. Então ele se torna um crente ignorante. Amém ou não amém, irmãos? Então, a sua posição de autoridade, o seu direito de reinar em vida por meio de Jesus Cristo, porque eu preguei aqui semana passada e falei que nós podemos reinar em vida. Amém ou não amém? Quantos aqui estão aprendendo sobre reinar em vida? Amém, irmãos? Nós podemos reinar em vida, pastor? Podemos. Podemos desfrutar de todo o favor de Deus, reinando em vida, o amor, a justiça de Cristo sobre nós, né? Tudo aquilo que nós queremos fazer, mas que está segundo a vontade de Deus em nossa vida, vem sobre mim, porque eu estou reinando em vida. Porque eu oro ao Pai, Ele me dá. Eu confio nele. O meu amor, a minha fé está confiada nesse amor que Ele sente por mim, não no meu amor que eu sinto por Ele. Quem entendeu agora? Eu amo Deus. Não é assim que Deus se relaciona conosco. Deus não se relaciona com a gente, irmãos, com nós, o homem na terra, mediante o seu amor por Ele. Não é assim que Ele se relaciona. Deus se relaciona, a Bíblia diz que Ele se relaciona com nós através do amor dEle para nós. Ele diz que Ele nos amou primeiro. Amém ou amém? Ele nos amou primeiro. Então, quando nós nos sentimos amados de Deus, nós refletimos esse amor. Então eu amo. Então o tanto que nós sentimos amado é o tanto que você ama Ele. Se você não se sente amado de Deus, quero te falar que você não ama Ele. Só é da boca para fora. Quem está aí? Tem muita gente que não se sente amado de Deus, sabia? Eu não sei se Deus me ama, porque tanta coisa que eu fiz de errado, tanta coisa que eu estou fazendo. Você está refletindo esse amor seu por Ele também. É o mesmo amor. Agora, se você sente amado de Deus, independente de qualquer coisa, você sente amado, esse amor que você tem, Ele vai refletir, vai voltar para Ele, e assim vai ser a vontade dEle sobre a sua vida. Quem está aí, irmãos? Então, veja bem, por causa da ignorância desses crentes, são o quê? Constantemente atacados pelo inimigo. São pessoas que são constantemente atacadas pelo inimigo e vivem em um estado de fracasso e de derrota. Esse é o segundo crente.
Agora o crente triunfante, irmãos, esse crente, ele é abençoado, diga glória a Deus, amém, irmãos? O crente triunfante é a igreja triunfante é o que a Bíblia descreve, que está assentado com Cristo à destra de Deus. É esse que é o crente triunfante, que a Bíblia está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6, que está assentado à destra de Deus, nas regiões celestiais. Ele não apenas sabe da sua autoridade, no nome de Jesus, mas exercita e coloca o inimigo debaixo da planta dos seus pés. Amém ou não amém? Esse é o crente triunfante, ele sabe que ele tem esse poder, essa autoridade. E quando ele ora, o inferno estremece, abala, porque ele sabe da autoridade que ele tem, mediante uma circunstância, as dificuldades que vêm na sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Então nós precisamos ser o quê? Completamente convencido que temos essa autoridade. Precisamos ter essa convicção. E por causa da justiça, por quê? Por causa da justiça de Cristo na cruz, que veio sobre nós. Nós temos que ter essa convicção. E nesta fé, irmãos, que nós somos uns filhos amados, e nós precisamos andar nessa luz da palavra do Evangelho, exercitando essa autoridade no nome dEle. Nós precisamos entender isso. Andar na luz da palavra do Evangelho, exercitando a autoridade no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está aí, irmãos? O apóstolo Paulo, ele descreve essa autoridade como foi dada através da armadura dos cristãos, da armadura do cristão, que está lá em Efésios, no capítulo 6. E nós vamos, abre comigo lá, Efésios capítulo 6, do versículo 14. Amém? Agora você vai entender que eu falando aqui sobre a autoridade, sobre o triunfo. Então, qual que é a autoridade? Para você ser esse crente triunfante. Não ser mais esse crente militante, não ser mais esse crente derrotado, mas ser um crente triunfante. Aquele crente que triunfa, que está sentado na região celeste. Então, para você entender que você está lá, assentado à destra de Deus, nas regiões celestiais, você precisa entender sobre a armadura do cristão. E existe 7, diga 7. 7 é um número completo, é um número perfeito. Amém ou não amém? É um número perfeito, é 7. Então vamos lá. 7 são as armaduras. São a armadura. A armadura de Deus. Que Ele nos deu. Amém, irmãos? Olha o que diz no verso 14, Efésios 6, 14. Estai, pois, firme, cingido no vosso lombo com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçado os pés na propagação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Então, quando nós tomamos essa armadura de Deus, irmãos, nós nos tornamos inabaláveis. Quem está aí? Você se torna inabalável, invencível. Inabalável quer dizer invencível. Invencível nas regiões celestiais. Você se torna invencível lá e você se torna invencível aqui. Quando você tem o domínio dessas ferramentas, dessas armaduras, dessas armas que o Senhor disponibilizou para você, para mim e para você. São 7 armas, 7 ferramentas que estão à nossa disposição, vamos dizer assim. Amém, irmãos? Então, tomar essa armadura é algo bem prático. Tomar a armadura é algo bem prático, né? Mas assim, veja bem, não é nada místico como um amuleto.
Tomar armadura é prático. É uma prática. Não é místico. Não é a Bíblia aberta na sua casa lá. Né? E vai mudar alguma coisa. Não é uma pedra que você carrega no bolso. Não é um escapulário que você vai proteger você, escrito Pai Nosso. Isso não vai te proteger. O que vai fazer a diferença nas regiões celestiais é o quanto você sabe da autoridade que você tem no nome de Jesus. O quanto você sabe que você é amado de Deus. O quanto você conhece dessa ferramenta que está aqui. Essa ferramenta que eu vou passar para você. Quantos querem saber? Amém, irmãos? Vou falar aqui da primeira, que vai falar sobre os, que nós estamos cingidos com a verdade. O que é cingido, né? Cingido significa usar uma cinta, ou seja, um cinto. Então eu estou cingido, é um cinto que vai. E esse cinto, ele significa na armadura a verdade do Evangelho. O Senhor diz aos fariseus: conhecereis a verdade vos? A verdade vos? Então, nós estamos cingidos com o cinto, a verdade do Evangelho. Então, o cinto simboliza a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Então, veja bem, os fariseus conheciam a lei, sim ou não? Mas, mesmo assim, eles não eram livres. Logo, a verdade não é a lei, a verdade é Cristo. Eu posso ouvir glória a Deus? Eles eram livres? Não eram livres. Por que não eram livres? Porque eles não conheciam Cristo, mas conheciam a lei. Quem está aí, irmãos? Vamos lá, Gálatas 2, verso 14. Vamos entender isso. Vamos entender, estamos aqui no cingido ainda, você vai entender um pouco melhor. Gálatas 2, verso 14, diz assim: mas quando eu vi que não andavam bem diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como um gentil, e não como judeu, por que brigas? Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Observe, irmãos, você não entendeu nada. Diga verdade. Vou te explicar. Trazer essa revelação. O que ele está falando aqui? Paulo, ele chama a atenção de Pedro ali, porque Pedro estava reunido, junto com Paulo, com um monte de gentil. Diga gentil. Não era judeu, era gentil. E Pedro é judeu. Aí Pedro estava lá. Tá tudo certo, vamos comer pão, tá tudo certo aí. Vamos lá, pessoal, vamos junto. De repente chegou quem? Algum judeu. E Pedro parou. Espera aí, ó. Então, tá tudo certo. Muito bem. Pessoal, tudo combinado. Vamos orar daqui a pouco, nós temos a oração. Ele queria que ele fizesse como judeu. Mas há pouco tempo ele estava fazendo o quê? Como gentil. É assim que aconteceu. Aí Paulo chama a atenção dele. Paulo chama a atenção, tu quer? Agora mesmo você estava fazendo como gentil, agora você está ensinando a ele ser como judeu? Como que é isso? É bem complicado, irmãos. O que quer dizer isso? Que nós temos que ser constantemente aquilo que nós somos na igreja, nós temos que ser, irmãos, em casa, no trabalho, em todo lugar. E é o que nós precisamos buscar. Essa verdade. Nós estamos cingidos de uma verdade, cingidos da palavra da graça do Senhor. É isso que nós estamos cingidos. A verdade da palavra, ela tem que ir aonde você for, aonde você estiver, com quem você estiver, no meio dos ímpios,
no meio do trabalho, as pessoas que não conhecem Jesus, você tem a verdade. Você está cingido à verdade. Amém, irmãos? Pastor, para que serve o cinto? O cinto cingido, ele servia para poder guardar a espada. Então a espada era colocada. O que é a espada? Ali na armadura, é a palavra de Deus. Então o cinto é a verdade, a espada é a palavra. Amém? Quem entendeu agora? Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos passar então, correr aqui com o tempo, para ver se consegue falar os 7. Vestido da couraça da justiça. Observe, a couraça era para proteger o peito, o nosso peito. Então uma veste que protegia o peito, né, do guerreiro, né? Aquela vestes cheia de ferro, coisa arada assim, que protege, né? Tipo uma proteção peitoral, que protege o guerreiro. Então, como que ele quer dizer aqui sobre essa veste, sobre esse peitoral, em relação ao espiritual? Essas vestes, esse peitoral, essa couraça, ela protege você do quê? Das setas malignas, que visam atingir o seu coração, trazendo condenação e trazendo acusação sobre você. Por quê? Protege o teu coração. Quem está aí, irmãos? Então a couraça, ela protege o coração, protege das setas, das palavras que são lançadas, de acusação sobre a sua vida, coisas que você não fez, coisas que você não está fazendo, mas o inimigo, ele usa a boca de alguém para poder te atingir. Então quando você está revestido dessa couraça, né, desse peitoral, você está protegido, você é inabalável diante do Senhor. Amém, irmãos? Quando você crê nisso, eu estou revestido, eu estou cingido, eu estou com a couraça da justiça, eu estou com o cinto, eu estou com a couraça, né? Eu estou cingido aqui. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, verso 20. Vamos ver um pouco mais sobre isso. 1 João 3, 20 diz assim: sabendo que o nosso coração nos condena, olha só, sabendo que o nosso coração nos condena, coração aqui é a alma, tá, irmãos? Porque o coração, a Bíblia refere, lembra que eu ensinei aos irmãos? O coração se refere, na Bíblia, quando fala coração, pode ser a alma e pode ser também o espírito. Então aqui, ele está se referindo à alma, porque ele diz, sabendo que o coração nos condena, porque o espírito não nos condena. Então ele está falando da alma. Então, sabendo que o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as amados, versículo 21, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Diga glória a Deus, amados. Por que você tem que ter essa confiança no Senhor? Porque você não recebe a condenação. O teu coração não te condena, pronto, acabou, não tem pecado. Mas se condenou, opa, parou. Você sabe, o Espírito Santo vai falar no teu coração: pastor, vou adulterar. Será que o Espírito Santo vai aprovar? Sim ou não? Ah, mas só um pouquinho. Vai ou não? Não vai, irmão. Não tem como. Porque condenou. Então está reprovado. Eu vou mentir? Não vou mentir, por quê? Porque o coração condenou. Está condenado, não vou. Eu vou roubar ali, eu vou roubar. Por que você não rouba? Por que você não consegue roubar? Porque condena. Está condenado. E você é servo de Deus. Você não precisa roubar. Você é filho amado. É só pedir para o Pai que Ele te dá. Amém ou não amém? Você não precisa roubar, irmão. Só pedir para Ele. Ele é dono do ouro e da prata. Tudo que você pedir para Ele, te dá. Não precisa. Amém, irmãos? Então a palavra diz que todos nós percebemos a acusação no nosso coração, na nossa alma. Uma vez que o coração
é atingido com a condenação, nós temos dificuldade de ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é muito importante, irmãos, termos vestidos, né, que estamos vestidos com a couraça da justiça. Por isso que é importante estar vestido com a couraça. Para quê? Para não ser atacado por essa seta maligna sobre nós, sobre o nosso coração. Quem está aí, irmãos? Nós precisamos declarar todos os dias que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O terceiro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Olha só, os pés aqui, irmãos, no mundo espiritual, ele aponta para a firmeza do combate que você está combatendo. Qual é a firmeza do combate? Então, os teus pés estão calçados, você está pisando firme num combate, não é? Que nos dá essa firmeza. E o que nos dá essa firmeza? Qual que é essa firmeza que nós temos nesse combate? Que os nossos pés estão calçados. O que nos dá? Você não sabia, irmãos, mas eu quero te contar essa. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu posso ouvir a glória a Deus, irmãos? É a paz que você tem dentro de você. É uma paz que excede todo o entendimento. Você sabe que os teus pés estão firmes no Senhor, na rocha de Cristo. Que os teus pés estão no Senhor. Você tem essa convicção que os seus pés estão nele. Então você tem paz, você descansa, você relaxa, você repousa em paz. Você não tem outra coisa. Você fala, meu Deus, será que é, será que não é? Não, você está descansando. Você tem essa ferramenta, você está em paz. Porque você está vestido, você está com botas, com os pés calçados firme junto. Então nós vimos aqui, nós estamos com o cinto, nós estamos com a couraça, e agora estamos com nossos pés calçados, firme, estamos em paz com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá, Romanos 5:1, vamos ver sobre isso. O que o Senhor nos diz? Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, nós fomos justificados nós estávamos condenados e o Senhor nos justificou, ou seja, nos tornou justo pela fé. Mas não foi pela lei, não foi por minhas boas obras, não foi porque eu sou um homem bom, não é porque eu cumpri a lei, 10 leis, 20 leis, que eu fui justificado, não, foi pela fé. E olha o que diz: temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos justificados pela fé. Então, quando nós fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O quarto agora, embraçando sempre o escudo da fé. Pega o escudo aí, irmão. Amém, amém? Você já leva. Pega assim, faz assim, ó, o escudo assim. Protege aí, irmão. Olha, os irmãos são fracos. Fala assim, ó, escudo da fé, estou protegido. Amém? Você crê nisso? Amém? Receba então, em nome de Jesus, seu escudo. Você precisa crer. Protegido, você segura o escudo da fé. O escudo da fé, irmãos. Por meio do escudo da fé, irmãos, olha só que forte isso. Que apagamos todos os dados inflamados do maligno. Nós apagamos todos os dados, ou seja, vencemos, destruímos, destronamos todos os dados inflamados do maligno. Toda seta que se levanta contra nós. Essas flechas que inflamadas são pensamentos de desqualificação. O que são essas flechas? São pensamentos de desqualificação. O tempo todo o inimigo, ele manda dados inflamados na sua mente. Por quê? Porque não fizemos isso, porque não fizemos aquilo, porque eu ainda preciso ser qualificado para me tornar o padrão de Cristo. Olha só a seta do inimigo, né? Nossa, mas você tem que passar agora aqui pelo crivo. Se você tomou uma cervejinha, pronto, você já perdeu a salvação. É assim, irmão?
Hã? Tomou um tacinho de vinho, pronto, perdeu a salvação. Agora tem que começar tudo de novo. Tem que nascer outro Cristo para você. Tem que nascer outro Cristo. E aí você começar tudo de novo. Porque você tomou uma cervejinha. Porque você tomou ali um vinhozinho. Porque você falou mal de alguém, pronto, então perdeu a salvação. Porque você cometeu um pecado, perdeu a salvação. Irmãos, a palavra, a graça, ela não te dá direito de pecar. Amém ou não amém? Mas a Bíblia diz o quê? Se você pecar, arrependa do teu pecado, abandona o teu pecado e toma a sua cruz e segue ele, irmão. A vida continua, se arrepende. Peça perdão, se conserta. Pastor, a graça me permite pecar? Não. Lembra que eu comecei falando que a graça é superior à lei? A lei nos posiciona o quê? A lei nos mostra o nosso pecado. Romanos 3:20. Nós conhecemos o nosso pecado, é muito difícil. Nós não conseguimos cumprir a lei. E a graça, muito menos. Porque a graça é Cristo. Ele justificou nós na lei. Ele que nos justificou. Nós conseguimos cumprir a lei? Não, mas Cristo cumpriu no nosso lugar. Agora, portanto, nós temos Cristo dentro de nós. E por isso somos abençoados. Agora, se eu tenho isso na minha mente, estou revestido de Cristo, e eu estou hoje em Cristo, eu não vivo mais na prática do pecado. Quem está aí? O pecado para mim já é um acidente. Eu não posso mais viver pecando. Eu não posso mais viver fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Eu tenho que agora viver posicionado de acordo com a palavra de Deus. Quem está aí, irmãos? Você precisa ter alegria de viver. Você precisa ter essa alegria dentro do seu coração. Não sou eu que digo, irmão. Os irmãos podem perceber que nós aqui não pregamos. Eu não prego experiência minha. Nunca preguei experiência minha. Às vezes eu dou um testemunho ou outro de alguma coisa que aconteceu na minha vida, mas é muito raro. Às vezes eu dou testemunho e não encontro com Deus. Difícil eu dar um testemunho meu, às vezes a minha esposa falar, do testemunho nosso na igreja. Por quê? Porque o meu testemunho talvez não sirva para 1, mas para 10 não, para 20, para 50 não. Então, irmãos, nós podemos pregar a nossa experiência do homem. Nós precisamos pregar Cristo. Ter uma palavra revelada, uma palavra viva, que traz vida para você. Para que você saia daqui cheio de vida, mudando a sua vida, se posicionando com o escudo da fé, crendo no Senhor, sendo inabalável diante de Deus, crendo e acreditando que Ele é na sua vida. Amém, irmãos? Agora observe, vai lá comigo, lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 6. Olha o que o Senhor diz, Hebreus 10, versículo 6, diz assim: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que buscam. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? É pela fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus, jamais. Eu preciso ter fé. Tem como eu ir diante de Deus sem fé? Não tem. Pastor, então a fé é tudo? Não, a fé não é tudo. A fé é um começo. Tudo é Cristo. Amém ou amém? Ele é a graça. Mas a fé é um começo. Se você não tiver fé, você não tem Cristo também. Porque você tem que crer que Ele existe. E que Ele é galardoador para aqueles que buscam. Amém? Eu só tenho fé. Eu tenho fé. A sua fé por fé não é nada. A fé sem obra ela é. E a obra sem fé também é morta. Não vale nada. Não tem valor nenhum. Eu tenho que crer na fé, eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que ter Cristo. Porque se eu não tenho Cristo, eu não tenho fé. Quem entendeu? Se eu não tenho Cristo, eu não tenho o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho fé. Porque a fé, ela vem do Espírito Santo dentro de nós. Amém ou não amém, irmãos? Então a fé não é um pensamento positivo, a fé não é uma força, a fé não é isso. A fé é uma pessoa do Espírito Santo. Você está falando com uma pessoa.
Você está falando com o Espírito Santo, é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa. Então você crê nessa pessoa. Você acredita nessa pessoa do Espírito Santo. E ali você tem fé. Então começa a sua fé. E ele diz claramente que sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se eu não creio que o Espírito Santo existe e que Ele é uma pessoa, não tem como agradar a Deus e não tem como eu ter fé. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então, é importante nós entender isso daqui. Abra comigo lá em Judas, capítulo 1, verso 3. Judas 1:3, diz assim, Judas, ok, irmãos? Judas aqui é o Judas Iscariote mesmo, amém, irmãos? Ele que escreveu isso aqui. Esse texto foi Judas que escreveu mesmo. Tá? Alguns historiadores falam que foi irmão de Jesus, mas segundo o pastor Aloísio, diz que foi Judas mesmo, Judas Iscariote que escreveu. Então, como eu acredito muito que o pastor Aloísio está certo, correto, porque ele também é uma pessoa muito instruída na palavra, é um mestre, eu acredito, então, conforme ele está dizendo, eu também creio, porque ele tem uma profundidade bíblica muito grande. Então, o pastor Aloísio diz que esse Judas aqui, ele é Judas Iscariotes, amém? O traidor. E ele escreve assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé. Então tem que batalhar? Tem que batalhar pela fé? Sim ou não? A batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como assim batalhar pela fé? O que ele quer dizer? Que a nossa fé, ela precisa ser aumentada. Ela precisa ser, tem que pedir para o Espírito Santo, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé para que eu creia mais. Que eu creia que o Senhor é uma pessoa, que o Espírito de Deus é uma pessoa. Aumenta a minha fé para me acreditar no que o pastor está falando. Aumenta a minha fé para mim poder ser um dizimista, para me ser um primiciante, para me viver essa graça, esse favor de Deus. Aumenta a minha fé para que eu encontre realmente a graça de Deus. Você precisa pedir para o Espírito Santo, para que aumente a tua fé. Você tem que pedir. Então não fica aí pensando que fé por fé, irmãos, não é nada. Mas você pode aumentar a sua fé. Jesus, ele fala na palavra, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás essa montanha se precipite para o mar, ela irá. Agora você imagina o tamanho da fé que nós podemos chegar. E se nós temos um poder desse tamanho, do tamanho de uma fé de um grão de mostarda, imagina qual é o tamanho da nossa fé nas regiões celestes assentada à destra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Aleluias. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender, toda a armadura de Deus são recebidas pela fé. Mas o inimigo, ele tenta nos enganar, dizendo, crer não basta. Crer não basta. Temos que obedecer aos mandamentos. Observe, irmãos, somos tentados pelo inimigo a ter algumas justiça própria em nossa vida. Alguém consegue cumprir todos os mandamentos? As 613 leis? Tem, irmãos? Tem como? Alguém consegue cumprir? Não tem. Mas nós somos tentados a cumprir. Porque o inimigo fala, você tem que fazer. É ou não é? Ele fala muitas vezes na tua mente, você nem presta atenção. Mas ele fala, você tem que fazer isso. Não, você não é aprovado, sabe por quê? Porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, você ser aprovado. Você nem percebe. Aí daqui a pouco você está cheio de condenação, cheio de culpa. Ai, eu cheguei atrasado hoje, por isso que eu não vou tocar no louvor. Já estou condenado. Né? É assim? Não, irmãos. Fique em paz, não deu hoje, sabe o que vai dar. Pronto, descansa no Senhor. Amém, irmãos? Tenha paz no seu coração.
Deixa o Senhor falar no teu espírito. Você não pode ficar magoado. Você não pode sentir raiva ou sentir, eu queria ser diferente, é porque eu preciso cumprir isso, não, você não precisa cumprir. Jesus cumpriu no seu lugar. E Ele te ama o mesmo tanto. Você tocando, não tocando, você pregando, não pregando, você fazendo célula, não fazendo célula, vai te amar do mesmo jeito. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, mas Jesus vai me amar mais se eu fizer célula. Não, mas vai te amar do mesmo tanto. Qual que vai ser a diferença? Vai fazer a diferença no reino. Para aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Amém ou não amém? A Bíblia diz, né, lá em Gálatas, lá em Malaquias, capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 18, acho que é. A diferença, né, aqueles que trabalham e que não trabalham. Vai ver. Lá vai ver a diferença. Só isso. Mas o amor de Deus é diferente? Claro que não. O amor que Deus nos amou, ele é igual. Não tem diferença nenhuma. Ele não vai deixar de te amar porque você faz o que você não faz. É você que está abrindo mão de posição no reino. Porque, claro, que aquele que trabalha, ele vai ser galardoado. Ele vai receber recompensa. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Você que trabalha, diga glória a Deus aí, vou receber recompensa. Amém? Você tem que alegrar, irmão, teu coração, você que trabalha. Porque é isso. Você que está na obra, você que está no reino. Por quê? Outros vão continuar sendo amados, vão continuar sendo amados, que não está trabalhando ainda. Mas não quer dizer que não vão trabalhar mais. É que ainda não estão trabalhando para o reino ainda, porque não tem uma revelação ainda no coração. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai levar essas pessoas, todos nós, a trabalhar para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então descanse em paz. Não tem acusação. Eu não estou fazendo a obra, eu não estou fazendo célula, eu não estou fazendo isso. Não, irmãos. Você pode ficar em paz. Descansa. Porque a célula você tem que fazer quando você recebe um chamado do Espírito Santo. Amém? Porque se você não receber um chamado do Espírito Santo, né, pastor? Não adianta nada. Ela não vai fluir, não vai ter poder, não vai ter unção, não vai ter revelação, não vai ter nada disso. Então você precisa ter o quê? Um chamado. Você precisa ter o chamado para poder fazer, para descansar no Senhor. Para ser líder tem que descansar no Senhor, irmão, tem que confiar, tem que estar revestido dessa armadura aqui, ó. Amém? Olha o que diz aqui, 5, tomai também o capacete da salvação. Estamos terminando, irmãos. A certeza da salvação é o capacete na sua cabeça. Diga glória a Deus. Eu vou falar de novo, vocês não entenderam. A certeza da salvação é o capacete na sua cabeça. No momento em que você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem a força e se torna inútil. Quando você tira o teu capacete, você põe em dúvida, fala, será que realmente eu nasci? Será que realmente isso daí não é besteira? Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente existe mesmo Cristo? Eu estou tirando meu capacete. E todas essas armas, essas ferramentas que o Senhor nos deu, que nos revestiu, elas caem por terra. Então a certeza da nossa salvação é o capacete sobre nossa cabeça, o Senhor diz. Amém, irmãos? Abre comigo lá, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Olha o que diz o Senhor. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, né, sóbrio aqui não é no sentido de não beber, tá, irmãos? Sóbrios no sentido aqui, ele está falando sóbrios assim, consciente, sejamos conscientes, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo-nos por capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o quê? Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a nossa esperança da salvação está baseada na nossa fé, naquilo que nós cremos. Se eu tiro o meu capacete, quem está entendendo? Eu perco a minha fé, toda a estrutura, toda a armadura cai por terra.
cai por terra o cinto, cai por terra meu peitoral, cai por terra, né, os meus pés, as sandálias nos pés, firmes, cai por terra, entendeu? Tudo, né, o capacete caiu, tudo caiu por terra. Por quê? Porque eu tirei o capacete. Eu não tenho fé. Eu perdi a fé. Eu não tenho, em dúvida. Eva caiu, né? Adão e Eva caiu no Éden por quê? Porque a serpente colocou dúvida neles. Se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus. Você vai ser igual a Ele. Né? Será que vai morrer mesmo? Será que morre mesmo? Sim ou não? Então, quando você começa a receber alguma seta do inimigo na tua mente, colocando dúvida na sua mente de alguma coisa do teu ministério, da tua casa, do teu casamento, de alguma coisa, saiba que isso daí é uma seta, um dardo inflamado maligno sobre a sua vida. Ele está lançando uma flecha na sua vida, um dardo inflamado dizendo assim, olha, cuidado, cuidado. E aí você coloca dúvida, será que o meu batismo valeu? Será que realmente eu estou em Cristo? Ah, mas Cristo é isso. Cristo é... Começa a colocar dúvida, então cuidado. Cuidado para você não tirar o seu capacete. Porque quando você tira o teu capacete, você vai perder todo o restante. Toda a armadura vai cair no chão. E você vai ficar liberado para o inimigo te atacar. E ele vai vir com os dois pés em cima de você. Vai vir para te atacar e vai te destruir. Por quê? Você está desprotegido. Você está totalmente nu diante do Senhor, diante do inimigo. Amém, irmãos? Então, essa esperança da salvação nos leva no descanso, no amor do Pai. É essa esperança. Quando você tem esperança, você está no descanso, no amor de Deus. Porque sabemos que o nosso amar, porque nós somos o quê? Amados dEle. Então esperamos que as coisas, que as boas novas, as coisas boas, né? As coisas boas aconteçam na nossa vida. Nós ficamos nessa esperança. Por quê? Porque nós sabemos que somos amados de Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é conosco. E nada vai nos faltar. Nada vai nos perder. Irmãos, imagina, nós estamos, lembra? Assentada dessa de Deus. Nas regiões celestiais. Estamos com a armadura completa. Capacete, o cinto, a couraça, os pés calçados, com a espada do Espírito. A palavra de Deus sobre nós, empunha nas nossas mãos, revestido da autoridade, e sabemos que nós estamos lá confiantes no Senhor. Nós estamos embraçados com o escudo da fé, toda a armadura completa do Senhor, crendo no Senhor, acreditando no Senhor. O sexto, estamos acabando. Tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. No original, a palavra de Deus é rema, que significa a palavra vida, a palavra viva, liberada a nós pelo Espírito. A palavra rema é uma palavra viva. Ela é liberada para todos nós no Espírito. Amém ou não amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não, irmãos? Mas, se essas palavras for somente letras, logos, se elas for somente logos, escrita, não será espírito e nem será espada. Quem está aí, irmãos? Nós precisamos entender isso. Se você tem a convicção que essa palavra do Senhor, ela é revelada no seu espírito, você é sentada dessas de Deus nas regiões celestes, você está com a espada das regiões celestiais, você está com a espada com a verdade, aonde você pode combater o inimigo, e dizer assim, não é bem assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus falou isso. No Velho Testamento, o profeta falou. Jesus falou também quando ele foi tentado no deserto. Satanás, o diabo, disse assim, se está com fome, diga, come aquelas pedras ali. Transforma aquelas pedras ali em pão, coma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém ou amém?
Não adianta, irmãos. Nós precisamos entender isso, de uma vez por todas. Nós precisamos compreender que você é filho amado, que você está revestido dessa armadura. Se você não está, hoje você vai sair daqui revestido para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá comigo, João capítulo 6, no verso 63. Eu comecei falando sobre esse verso hoje aqui. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que a palavra que eu vos disse são Espírito e verdade. Então a palavra do Senhor que sai da boca do profeta, que eu vos estou falando, ela é uma palavra viva. Ela é a verdade, ela é Cristo. E se você recebe ela aí, ela vai ser rema na sua vida, ela vai transformar a sua vida. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Posso ouvir glória a Deus? Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. De maneira nenhuma. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. O sétimo e o final. Diga glória a Deus. Orando em todo o tempo no Espírito. Essa é a sétima arma que ninguém utiliza. Ninguém utiliza. Pastor, Deus falou assim, começa a orar no Espírito, o culto. Agora, subi no púlpito aqui, o Senhor já falou comigo, começa orando no Espírito, eu nem sabia. E Deus me moveu a orar no Espírito, a louvar no Espírito. Por quê? Porque é uma das melhores ferramentas que tem. Porque quando você ora, a Bíblia diz que você edifica a si mesmo. Amém, amém? É a única ferramenta que edifica você mesmo. É a oração no Espírito, a oração em línguas. Essa oração te edifica. Essa oração muda a sua vida. Essa oração, ela te fortalece. Ela te muda a sua história. Ela muda a sua casa, ela muda toda a sua história. Amém, irmãos? Então, veja bem. A maneira como vestimos toda a armadura e orando no Espírito, significa que orar, significa que orar em línguas. Paulo diz que esta é a maneira que Deus, em Isaías capítulo 59, observe isso aqui, irmãos. Deus, em Isaías 59, temos uma descrição da armadura de Deus. Deus tem uma armadura. Diga, sabia? Isaías 59, o profeta Isaías fala em Isaías 59, que Deus tem uma armadura. Deus tem uma armadura. E ele fala, e Paulo fala sobre essa armadura do profeta. Amém? De Deus. Vamos lá. Isaías 59, verso 17. Olha o que diz aqui. Isaías 59, verso 17. Irmãos, os irmãos estão cheios hoje, né? Que palavra forte. Que poderosa essa palavra de hoje. Obrigado, Senhor. Olha o que diz o Senhor. Pois vestiu-se de justiça. Quem é a justiça? Diga Cristo. Como uma couraça. Ou seja, ele está com a couraça, com o peitoral. Está protegido o seu coração. Deus, ele tem alma? Sim ou não? Não, Deus não tem alma. Deus não tem alma não, irmão. Deus é espírito perfeito. Ele não tem sentimento como nós temos de sofrer. Ai, eu estou com dó do irmão. Ai, tadinho. Deus, não. Jesus tem alma. Jesus, ele foi homem e Deus. Mas Deus não. Jesus, por isso que ele é o nosso intermediário, porque ele nos conhece. Por isso que ele é o único que pode falar de nós para o Senhor, porque ele sabe. Jesus chorou na morte de Lázaro. Marta chegou e disse, meu irmão morreu se estivesse aqui. E ele chorou. Amém, amém? Só pode chorar quem tem alma. Quem não tem alma não chora. Amém, amém? Entenderam, irmãos? Mas Deus não chora. Deus é um espírito perfeito. Ele não tem dó. Não tem dó disso não. Não tem problema com morte, não tem nada disso não. Mas ele é ruim? Não, ele é perfeito. Ele sabe que é bom. Ele conhece todas as coisas, antes de acontecer. Olha o que diz. E com a couraça, o peitoral, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Ele pôs o que, irmãos? Ele pôs o capacete da salvação em sua cabeça. E porventura,
pôs sobre si a veste de vingança, e cobriu-se com zelo, com um de seus mantos, como de um manto, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Vamos lá no versículo 21, olha o que diz aqui no versículo 21. Quanto a mim, essa aqui ele está falando dessa aliança, ele diz aqui no versículo 21, quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, olha só, ele está falando de nós, essa aliança que ele tem, e é com nós, está sobre ti, e as minhas palavras eu pus na sua boca, e não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, e nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora para todo o sempre. Amém, irmãos? O que é isso, pastor? Ele está dizendo o quê? Qual que é a língua dele? A aliança que ele tem, a minha palavra, a minha voz, a minha oração estará na tua boca. O Espírito Santo vai estar na tua boca. Vai estar na tua boca, na boca da sua descendência, na boca da descendência, até o final dos tempos. Então a oração do Espírito Santo, ela é uma oração perfeita. Quando você ora no Espírito Santo, quando você ora em línguas, você ora de acordo com o Espírito Santo quer. Você ora de Deus. É Deus usando a sua boca para edificar a sua vida. É Deus falando com você. E é através de uma aliança que Ele tem conosco aqui, Isaías 59, verso 21. Ele faz uma aliança com nós e com todas as nossas gerações e descendência, dizendo que Ele tem por nós uma verdade, uma justiça, e coloca um capacete, coloca a couraça, coloca um manto sobre ele, guerreia, e vai contra todos aqueles que querem levantar contra nós. Amém, irmãos? E nós temos uma couraça, nós temos uma aliança com Ele. Qual é a aliança? Qual é a força que nós temos? A oração em línguas. Essa oração poderosa, ela nos edifica, porque nós não sabemos como pedir, a Bíblia diz, mas o Espírito sabe como pedir para o Pai, e Ele ora através de nós, e o Pai responde para nós, e Ele responde como raios, relâmpagos e trovões, diante do Senhor. Nossas petições são aceitas. Amém ou não amém? Mas aonde está escrito isso, pastor? Não está aqui, amém, irmão? Mas já lembrei aqui. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 8, verso 4. Projeta lá, irmão, para nós. Nossas orações, elas são colocadas diante de Deus. Os anjos vêm e recebem nossas orações, e elas são colocadas diante de Deus no incensário. Olha o que diz. E a fumaça do incenso subiu como as nossas orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então o anjo vem, pega a nossa oração. Quem está aí? Pega a nossa oração e leva para o Senhor. Vamos lá. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, devolveu a oração, devolvendo a nossa oração, lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus que está em você, Jesus, diga Jesus, Ele ora através da sua vida, e Ele desce as suas orações como relâmpago, como trovão, vindo, e Deus responde a sua petição, segundo a vontade do Pai. Quando você ora, como diz a palavra em 1 João, no capítulo 5, no verso 17, no versos 14 e 15, 1 João, verso 5, 14 e 15, projeta lá. Quando nós oramos segundo a vontade do Pai, a vontade dEle, as nossas orações são atendidas. As nossas orações, as petições são atendidas. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vai. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu encerro a ministração aqui com uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que essa palavra, ela seja reportada na célula com amor. E que você tenha